Então, galera, quando a gente fala em viabilidade do negócio, o que a gente está querendo fazer é responder a pergunta: dá para fazer? É viável? Esse negócio é financeiramente bom? E a resposta é sim. A gente já de cara dá para falar que é um negócio viável. Acontece o seguinte: historicamente, o mercado imobiliário brasileiro se baseou, cresceu e se desenvolveu através de autofinanciamento. O que é isso, moçada? Todos os negócios imobiliários do Brasil por décadas foram feitos com as próprias empresas se financiando. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que existe no Brasil uma cultura, um profissionalismo dessas empresas, um conhecimento no mercado de desenvolver negócios com poucos recursos. E é exatamente isso que o Flamengo precisa fazer. O Flamengo precisa ter uma atitude para esse negócio pensando como o mercado imobiliário brasileiro sempre foi, ou seja, trabalhando com muito pouco recurso. O primeiro passo, portanto, é criar um time imobiliário, é ter um time de profissionais dentro do clube especializado na criação e no desenvolvimento de negócio, que é diferente da diretoria de patrimônio. A prioridade da diretoria de patrimônio é cuidar do patrimônio que o clube tem, eventualmente a aquisição de novos bens, etc., mas não desenvolver um negócio imobiliário que requer muitos detalhes. Tá? Então esse conhecimento existe no mercado e precisa ser feito. Então como começa? Começa, como eu disse, no terreno. As questões da localização do terreno, vocês vão encontrar no episódio 1, cuja descrição está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então vai lá e assiste, que é a primeira sobre localização. Então quando a gente tiver as áreas prioritárias, já como você sabe lá no vídeo 1, as áreas prioritárias, a gente pega todas as áreas prioritárias e começa a pensar na primeira receita, talvez a receita mais importante que o Flamengo vai ter de cara com o negócio, que é a venda do nome do estádio, the naming rights, como a galera está falando. É pegar aquele negócio, vai nas potenciais empresas que poderão comprar o nome do estádio e falar: olha, de acordo com os meus torcedores, são essas as áreas que eu estou procurando. Vocês têm interesse? Quanto vocês me pagariam e como vocês me pagariam? E quais são as necessidades arquitetônicas do projeto para que vocês coloquem o seu nome e me paguem no estádio? Para a gente ter a primeira receita. E essa receita não é pequena. Essa receita, se a gente comparar, por exemplo, com a receita que o Palmeiras teve, essa primeira receita é uma receita de 300 milhões de reais em 20 anos. É muita coisa? É muita coisa. Paga durante um período muito longo? Paga, mas uma construção também paga num período muito longo. Então, é saber que esse dinheiro existe e vai ser pago ao Flamengo. É a primeira grande receita e esse é o primeiro passo na direção do estádio, que até onde eu sei, nunca foi feito. Então a gente faz isso, a primeira grande receita. Depois disso, a gente começa a procurar efetivamente o terreno. E aí, moçada, vocês vão começar a me perguntar: como eu vou comprar o terreno? Não precisa. Ainda não precisamos desembolsar capital. Há algumas razões, algumas modalidades que a gente pode fazer. Como eu havia dito, o mercado imobiliário brasileiro faz uma coisa por muitos anos chamado permuta ou permuta contorna, como foi o caso aí do Morro da Viúva. Vocês podem se informar aí no colunadoflamengo.com, tem a história desse caso. A permuta, você não paga em dinheiro para o proprietário, você dá uma parte do negócio. E é isso que eu venho falando, o estádio do Flamengo é um negócio imobiliário, é um gerador de receitas. Então a gente pega aquele negócio e dá uma parte da receita. Fala: olha, quanto vale o seu terreno aí, seu Manuel? Seu Manuel fala: vale 100 milhões. Mas tudo bem. Seu Manuel, eu vou te pagar 150 milhões. Mas eu vou te pagar isso de uma maneira diferente. Eu vou te dar uma parte do meu negócio. 3, 5, 2% da receita do meu estádio vai direto para você até que a gente chegue em 150 milhões. E depois eu paro de pagar. Você topa? Alguns Manuéis vão topar, outros não vão topar. Faz parte do negócio. E assim vai se fazendo o negócio. A construção também se faz dessa maneira e você consegue desenvolver esse negócio com muito pouco recurso. Uma outra possibilidade que é muito comum no mercado internacional e também é comum no mercado brasileiro, acontece com shopping center, acontece muito com edifício comercial e hotéis, é o que a gente chama de fundo imobiliário. O que é o fundo imobiliário? É muito simples, moçada. A gente vai ao mercado e começa a vender parte do negócio para o mercado. Fala: olha, você quer uma participação nesse negócio de 10%? Custa 10 milhões, sei lá, tô chutando os números aqui. Você começa a ir ao mercado, mas isso, moçada, dá um trabalho muito grande, porque você precisa de um time imobiliário que prepare o negócio imobiliário, que identifique todas as garantias, que ache um terreno e por aí vai, para que a gente comece a fazer esse tipo de prospecção.
Aí você aí desse lado vai me perguntar, opa, Fabrício, calma aí, mas a gente no fundo está perdendo dinheiro, porque se a gente está dando parte do negócio para terceiros e quartos, a gente vai ter pouca receita. Fato, a gente vai diminuir a nossa receita de bilheteria, mas nós vamos ter uma grande vantagem no que se refere à parte desportiva, porque vai ser o nosso estádio, e mesmo assim vai ser melhor do que qualquer outra opção disponível no mercado do Rio de Janeiro no que se refere a estádio. E depois de um tempo, a gente fica com todas as receitas, até que a gente pague, a gente fica com as receitas. Ainda assim, é um bom negócio desistir de um pouco de receita no começo do negócio para que a gente tenha. E a grande vantagem é a gente não entrar em dívida. A gente não tem dívida, a gente vai ter um estádio sem ter uma grande dívida. Alguma dívida a gente vai ter, mas sem ter uma grande dívida. E essa é importante, a gente não vai ter perda desportiva. Por exemplo, a gente não vai ter que deixar de botar dinheiro no time para que a gente tenha um estádio. Então é essa modalidade. A gente tem que identificar todas as receitas. E nesse processo imobiliário, a identificação das receitas é muito importante. Como eu disse, o naming rights é muito importante, mas se a gente pegar como base o estádio do Palmeiras, eles tiveram uma receita de 100 milhões de reais com estacionamento e com restaurantes. A administração, a empresa que vai administrar esses dois setores, pagou ao Palmeiras algo em torno de 100 milhões de reais. Eles tiveram uma receita de 100 milhões de reais também com camarotes. Um pouco mais, acho que 105 milhões de reais com camarotes. 135 milhões com pacotes promocionais. O que são os pacotes promocionais? Os pacotes promocionais ou pacotes de publicidade são esses pacotes que eles vendem para terceiros ou quartos para que essas empresas usem o espaço ou para eventos, ou para divulgação de imagens, ou que deem um camarote para chamar clientes, enfim, é um pacote literalmente publicitário. E eles ainda, na negociação que eles tiveram com a construtora, com a Walter Torre, eles ainda tinham 10 mil cadeiras para serem comercializadas. Só para dar uma ideia para vocês do tamanho de 10 mil cadeiras. 10 mil cadeiras vendidas a 10 mil reais gera uma receita de 100 milhões de reais. Se você somar todos esses milhões de reais que eu falei, eles praticamente cobrem o custo do estádio deles. E foi assim que foi feito. Eles não tiveram o gasto do terreno, diga-se de passagem. Mas nós podemos, por exemplo, comprar o terreno se for o caso. Não é necessário, mas nós podemos. Outra coisa muito importante. Depois do episódio 1 e do episódio 2, muitas pessoas colocaram nos comentários que não havia necessidade nenhuma, por exemplo, de haver um shopping center ou uma série de serviços acoplados no estádio. Qual é a importância disso? São duas importâncias. A primeira refere-se à venda do naming rights. Qualquer empresa que vai associar o seu nome a um estádio vai gostar muito de ter um centro de negócio ao lado do estádio. Portanto, talvez a gente gaste, talvez haja um gasto um pouco maior para construir esse centro comercial, shopping center, o que quer que seja, do lado do estádio, mas a empresa do naming rights vai pagar um pouco mais por isso. Isso é fato. E segundo é com relação ao negócio propriamente dito. Vamos entender como funcionam as receitas do estádio. Um estádio como esse vai ter mais ou menos, num ano bom, mais ou menos 40 jogos por ano. A receita desse estádio é previsível, mas não muito. O Flamengo pode ser desclassificado, o Flamengo pode ter um jogo, uma sequência ruim, o Flamengo pode ter jogos com muito pouco público. Então essa é uma receita prevista, mas não com muita certeza, não com muita segurança. Ao contrário, se nós tivermos um centro comercial ao lado, isso gera uma receita contínua e muito mais previsível do que a receita de bilheteria. Isso é bom para tornar o negócio mais seguro e isso atrai mais investidores. Isso faz com que essa venda de parte do negócio seja muito mais fácil. Então vale a pena investir num centro comercial, claro, depende da localização e uma série de outros fatores. Por exemplo, se você pega uma lanchonete fast food aí, top de linha, eles não quiseram ir, por exemplo, para o Engenhão. Por que não? Porque gera apenas 40 jogos por ano, é uma receita muito baixa. Se eles tiverem que preparar o sanduíche lá, não vai funcionar, eles têm que usar sanduíches congelados, é muito mais complicado. Agora, se é um centro comercial do lado do estádio que tem a vida própria, eles vão e gera uma receita contínua. Gerar receita contínua previsível é essencial para a segurança do negócio. E isso o Flamengo precisa fazer se quiser ter um negócio mais seguro. Então é importante considerar isso também. Essa história de ter um estádio super raiz, sem ter nada, custa barato, mas gera pouca receita. Talvez não seja a melhor maneira, é preciso considerar a localização.